Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, no História da Igreja, nós vamos falar sobre os concílios, mais especificamente sobre o Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento na história da Igreja? Sabemos que o Concílio de Trento ele foi uma resposta à divisão protestante. Quando Lutero, em 1517, se levantou contra a Igreja Católica, sempre em momentos difíceis, sempre em momentos em que algo quer e tenta abalar a fé da Igreja, a Igreja se reúne em concílio. Para quê? Para formular novos decretos, para criar novas doutrinas? Não. Simplesmente para confirmar a sua doutrina. E foi isso que aconteceu. O Concílio de Trento, que se realizou em 1545, esse concílio ele durou 18 anos. E a Igreja se levantou para confirmar a sua doutrina em face do protestantismo, né? A chamada a Contra-Reforma. Teve a Reforma Protestante e a Igreja, né, que não podia ficar para trás em meio aos ataques e às acusações protestantes. A Igreja se reuniu em Trento em 1545 a 1563, onde a Igreja, ali naquele concílio, ela confirmou a sua doutrina. Ela confirmou aquele corpo doutrinário que ela já vinha ensinando e que o protestantismo tanto atacou. Então a Igreja se reúne nesse grande concílio. Eu vou ler um breve relato aqui. Aqui eu estou com essa obra, né? Aqui tem todos os 21 concílios da Igreja realizados, desde os primeiros tempos da Igreja até o Concílio Vaticano II. Foram 21 concílios que a Igreja teve que reunir, né, em face de muitas vezes de heresias que se infiltravam no seio da Igreja, e a Igreja se levantava em concílio, o Papa se reunia com a cúpula da Igreja para confirmar a fé e barrar as heresias. Então aqui temos todos os 21 concílios. E eu vou ler um pouco aqui sobre o Concílio de Trento. Diz assim: aberto no dia 13 de dezembro de 1545, o Concílio de Trento proclamou a própria conclusão só no dia 4 de dezembro de 1563. Esses 18 anos foram atravessados por múltiplas peripécias que provocaram 2 longos períodos de suspensão. Podia-se até pensar em abandono definitivo dos trabalhos conciliares. No conjunto, o concílio se reuniu por 50 meses, ou seja, o Concílio de Trento ele foi um concílio muito longo e ele se reuniu por 50 meses. Ou seja, né, nesse período, 3 papas diferentes participaram do concílio. Veja, em 3 períodos distintos. Em 1545 a 1547, sobre o Papa Paulo III. Do ano 1551 a 1552, sobre o Papa Júlio III. E a última fase do concílio, que foi de 1562 a 1563, sobre o Papa Pio IV. Então, esse longo concílio, né, chamado Concílio de Trento, ele está na história da Igreja como um concílio que foi necessário, né, para confirmar a fé católica, para confirmar tudo aquilo que a Igreja já ensinava em face aos ataques protestantes. Muitas pessoas dizem que foi nesse concílio que a Igreja acrescentou os 7 livros na Bíblia. Não foi. A Igreja confirmou aquilo que ela já vinha fazendo há muitos anos. Então, o Concílio de Trento está relatado na história como um concílio que foi, podemos dizer, uma contra-reforma em face, né, à reforma protestante que, de um certo modo, quis abalar as estruturas da Igreja, mas a Igreja, sabiamente, logo de pronto, ela se levanta para barrar, né, a reforma protestante, os ataques protestantes, e ela organiza o Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento está na história da Igreja. Amém.